Há exatamente 508 anos atrás, um homem se levantou contra um sistema religioso mais poderoso e influente da sua época. O nome dele, Martinho Lutero, e o que ele fez mudou completamente o rumo da fé cristã no mundo inteiro. E essa semana aqui no nosso canal, nós iremos abordar sobre as 5 solas da Reforma Protestante, começando com o dia de hoje, que é somente as Escrituras. Então fique comigo até o final para você não perder nenhum episódio dessa série sobre as 5 solas. E foi então que, 31 de outubro de 1517, Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses, questionando práticas e doutrinas que não tinham nenhuma base bíblica. Esse ato de coragem deu início ao que conhecemos como Reforma Protestante, um movimento que reacendeu o amor pela palavra e devolveu ao povo o acesso às Escrituras. Então, daquela revolução, nasceram os 5 pilares da fé reformada, hoje conhecido como as 5 solas, que em latim significa somente. Então, nós temos a sola escritura, que é somente as escrituras, a sola fide, que é somente a fé, a terceira é sola gratia, que é somente a graça, a quarta, sola Christus, que é somente a Cristo, e a quinta, que é soli Deo Glória, que é somente a Deus a glória. E nesse vídeo nós iremos falar sobre a primeira sola, que é somente as Escrituras. E eu irei começar esse vídeo trazendo um exemplo de um documentário da Netflix que eu vi algum tempo atrás, que chama O Dilema das Redes. No final você vai entender o porquê que eu estou trazendo esse assunto em tona. Então, o que o documentário fala? Ele fala sobre as implicações que as redes sociais têm trazido para o mundo em geral. E, é claro, há muitas coisas boas, mas também há coisas extremamente prejudiciais. Então, o documentário ele mostra, por exemplo, o aumento assustador do índice de suicídio entre jovens, causado pela comparação, pela busca de aceitação e pela pressão invisível das redes sociais. Mostra também como a internet transformou o ambiente político em um campo de guerra, uma disputa por espaço, pela sua atenção, por fidelidade dos corações. Hoje vivemos num tempo em que precisamos checar 1000 vezes uma informação para saber se ela realmente é verdadeira, porque as fake news elas se tornaram uma praga, né, gente? Uma praga global. A gente não sabe mais o que é real e o que é inventado. E o mais interessante é que quem produziu o documentário são justamente as pessoas que ajudam a criar as próprias redes sociais. Eles reconhecem o quanto tudo isso se tornou nocivo e no final, aí que chega o ponto. Um deles fez uma afirmação que me marcou profundamente. Ele diz o seguinte: o caos que existe nas redes sociais e na sociedade é resultado da falta de uma verdade absoluta. Então, nós vivemos num mundo onde cada um tem a sua verdade, onde tudo é relativo, onde o certo e o errado depende do ponto de vista de quem está, né, falando. Só que esse relativismo, ele cria um ambiente de confusão, de perda de direção, de propósito, de vazio. E sabe o que é mais interessante? Que os dias de Martinho Lutero não era tão diferente do nosso. Por isso que eu fiz essa comparação. Porque também naquele contexto era um tempo de crise político, social e religiosa. E assim como hoje o maior problema era a falta de uma verdade, a Igreja Católica, neste contexto, ela dominava todos os ramos da sociedade e colocava as tradições humanas no mesmo nível da palavra de Deus. O que a tradição dizia tinha o mesmo peso das escrituras. Então foi por causa disso que as pessoas passaram a acreditar que a salvação podia ser comprada, que dependia do esforço humano, do seu mérito e não da graça de Deus. Eles vendiam indulgências, pedaços de relíquias, supostos fragmentos da cruz de Cristo, e o povo, eles viviam oprimidos e enganados, porque a verdade havia sido substituída por doutrinas humanas.
Mas em meio a tudo isto, um monge chamado Martinho Lutero, ele decidiu estudar a sua Bíblia. E quando ele começou a estudar a palavra de Deus, ele descobriu algo que mudou o curso de toda a história, que a verdade não está nas tradições, na religiosidade, mas nas escrituras, que a salvação ela não é comprada, ela é recebida, e que o justo viverá pela fé. E esse tema, ele é urgente no nosso dia atual, porque o cristão moderno, ele perdeu o valor da Bíblia. Muitos estão mais interessados em experiências espirituais, em sentimentos, em arrepios, em sensações, do que no conhecimento da verdade. Mas a palavra de Deus, ela nunca foi sobre emoção, ela é sobre fundamento, ela é sobre a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2:23, que diz assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensão religiosa, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então você pode ter experiências poderosas, mas se a tua fé não estiver firmada na palavra do Senhor, ela vai desmoronar. No primeiro vento, no primeiro questionamento, quantas pessoas, que nós conhecemos que vão para o culto, roda, chora, rodopeia, relampeja, mas na primeira aula ali na universidade, na aula de filosofia, quando o professor desafia sua fé, tudo se desfaz. Por quê? Porque era uma fé construída em experiências, não em convicções e não baseada na palavra do Senhor. O nosso culto ao Deus, ele não pode ser apenas emocional, cheio de dopamina. Ele precisa ser racional. A fé não é sentir, a fé é saber em quem você crê. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que o nosso culto ele deve ser racional. Porque Deus, ele não quer apenas um coração inflamado, ele quer uma mente transformada em um coração contrito. Muitos não querem conhecer a verdade porque a fé cristã exige pensar. E pensar, gente, dá muito trabalho. É mais fácil alguém ouvir o que massageia o ego e provoca sensações e arrepios do que estudar a Bíblia e deixar a verdade confrontar o seu próprio coração. Mas o verdadeiro cristão é aquele que se alimenta da palavra. Não andamos por aquilo que sentimos ou sensações de arrepio, mas por fé naquilo que nós cremos. Por que nós cristãos negligenciamos o estudo da palavra? Porque colocaram na nossa cabeça uma mentira, uma sofisma, que a letra mata, Então, muita gente fala, não estuda muito não, porque senão você vai desviar. Mas isso é uma distorção. A palavra ela não mata, a palavra, pelo contrário, ela liberta. A pessoa cheia do Espírito Santo é necessariamente cheio da palavra. O Espírito e a palavra não se contradizem, eles caminham juntos. E a palavra que te enche do Espírito e é o Espírito que te leva de volta à palavra. Então não existe essa questão que eu gosto muito de ler a Bíblia, eu sou uma pessoa estudada, eu tenho teologia, mas o Espírito fica de lado. De jeito nenhum, Porque os dois, ele se entrelaçam. O Espírito com a palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter certeza que ela está andando na palavra do Senhor. Agora, um outro fator, esse daí é o mais clássico de todos, que muitas pessoas, elas leem a Bíblia, mas falam, eu não vou ler mais porque eu não entendo nada. É muito difícil o contexto que estava ali. Mas a prioridade dela é mexer no iPhone, ela sabe de frente para trás, de trás para frente, sabe das tendências, das séries, das fofocas, mas não sabem explicar o Evangelho. E não é falta de inteligência, não, é falta de prioridade. Quando temos um exame ou um concurso para fazer, estudamos para sermos aprovados. Mas na fé, muitos querem viver milagres sem estudar o manual da Bíblia. A Bíblia, gente, é o conhecimento que transforma, é a revelação que molda o nosso caráter, é o alimento que sustenta o nosso espírito. As Escrituras nos conforta e também nos confronta. Ela não foi escrita para denunciar o pecado dos outros, mas para nos fazer enxergar o nosso próprio pecado. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então, quando nós negligenciamos essa parte,
de estudar as palavras do Senhor, buscar conhecimento. Hoje nós temos disponível tantos recursos, né? A gente pode abrir um podcast que ali vai estar falando da palavra do Senhor, um vídeo no YouTube, a própria palavra do Senhor, um GC, que é um grupo, na própria igreja. Então, não há desculpa para a gente falar assim, eu não sei de tal assunto, que nós sabemos quando é a nossa prioridade. Então, as experiências, pessoal, elas passam, mas o que está escrito, ele permanece para sempre, né? Hoje, então, somente as escrituras, foi isso que eu queria falar para vocês, esse breve momento, esse pano de fundo, né? Não deixe de se inscrever no canal e coloque aí nos comentários. Eu escolho viver firmado na palavra. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar às escrituras, porque no fim de tudo, o que vai sustentar a tua fé não é arrepios, emoções, níveis de dopamina alto. É o que está escrito na palavra. Um beijo grande para vocês e até amanhã no próximo vídeo da Segunda Sola.